Então vamos às etapas. Vamos falar das etapas que devem compor o onboard. Então, o processo de onboard de colaboradores, ele é um conjunto de atividades e estratégias que visam integrar os novos funcionários à cultura, valores, os processos e as políticas da empresa. Então, ele é um processo que começa no momento em qual o novo colaborador é contratado e continua até que ele se sinta realmente confortável para fazer as atividades sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, aqui eu trouxe algumas das etapas que devem compor o onboard. Então, a gente tem a etapa de boas-vindas, né? O que é esse momento de boas-vindas? Então, o processo de onboard começa com uma mensagem de boas-vindas aos novos colaboradores, que pode ser enviada por e-mail, por um vídeo de boas-vindas. Isso pode ajudar a criar um senso de pertencimento e a fazer com que novos colaboradores se sintam valorizados e acolhidos. Eu vejo grandes empresas hoje que têm a política, né, de preparar todo o material de um novo colaborador. Dependendo do tamanho da empresa, né, e se na empresa que você está inserida tiver como, já monte um kit personalizado, né, com tudo aquilo que aquele colaborador ele vai precisar para executar suas atividades no dia a dia, né, seja um notebook, caderno, canetas, garrafinha de água, às vezes um mimo, uma frase de boas-vindas. É como se aquela pessoa se sentisse acolhida. Por quê? Tudo que é novo, né, coloca o ser humano numa posição de desfavorecimento. Então, você está em casa, a casa é sua, mas é desconfortável para qualquer pessoa estar num ambiente novo, onde ela não conhece nada. Então, tudo que você puder fazer desde o primeiro momento, nesse momento de boas-vindas, para fazer com que essa pessoa ela se sinta acolhida, abraçada, é extremamente importante, porque é o primeiro impacto que esse colaborador tem com essa empresa, tá? Introdução à empresa. É importante que os novos colaboradores entendam a história, os valores e a missão da empresa. Isso ajuda a criar uma conexão entre o colaborador e a empresa e a garantir que ele esteja alinhado com os objetivos da organização. Durante todo essa minha trajetória, né, por grandes empresas, médias empresas e agora como consultoras em pequenas, eu vejo o quanto a história de um negócio faz a diferença para aquelas pessoas que estão ali, né, entrando. Como é que esse negócio ele iniciou? Né? Qual é a história que tem por trás dessa história que eu estou vivendo hoje? Né? E principalmente, quanto mais nós seres humanos, a gente tem uma tendência muito grande de se conectar com histórias. Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente sabe, né, de uma história na qual a gente está fazendo parte, mais energia gera, principalmente se os valores que essa empresa tem são os mesmos que eu tenho, né? Se é uma empresa que conta uma história de sucesso. Tem até um cliente que recentemente me contratou para fazer o processo de onboard. Porque o que acontece? Ele nunca tinha feito esse processo de onboard e eu fui contratada para fazer um treinamento de vendas. E aí eu perguntei, os teus funcionários, eles conhecem a tua história? Não. E foi uma empresa que ela começou do nada, né? Ela surgiu de uma ideia, surgiu do nada e simplesmente de uma hora para outra ela deu um boom e se tornou uma grande empresa. E ele percebeu que as pessoas que estavam ali, né, participando daquele treinamento, elas se sentiram muito mais motivadas, porque elas entenderam que assim como aquela empresa que era um restaurante tinha tido tamanho sucesso com um trabalho bem feito, de qualidade, né, e com tudo aquilo que era importante para aquela empresa, que era a satisfação do cliente, mudou a forma de agir e principalmente a interação entre os colaboradores, né, os colegas de trabalho, a cooperação. Então não ache que isso não é relevante, isso é extremamente relevante. E eu quero deixar uma dica aqui para vocês. O processo de onboard, na sua grande maioria, ele é um processo repetitivo.
Você já pensou que, por exemplo, você pode gravar o processo do onboard, assim como a gente está gravando essa aula, e aí você simplesmente faz uma única vez e só faz replicar para todos os outros colaboradores que forem chegando, né? Coisas como boas-vindas, introdução, enfim, o básico, né, dessa empresa pode estar gravado e você simplesmente mostrando o vídeo para os novos colaboradores. Tá? Então, essa fase é extremamente importante, a introdução à empresa, para que os colaboradores elas entendam, né, toda a história dessa empresa, que com certeza vai fazer com que gere muito mais engajamento dos novos colaboradores. A apresentação da equipe. Os novos colaboradores devem ser apresentados à equipe e ter uma oportunidade de conhecer seus colegas de trabalho. Isso ajuda a criar um ambiente acolhedor e a incentivar a colaboração. Essa apresentação de equipe, dependendo do tamanho da empresa, né, você pode fazer um tour pelo espaço da empresa, levando esse novo colaborador a conhecer cada um desse espaço, entender o que se faz em cada um desses departamentos, quem são as pessoas que estão inseridas nele e qual é o papel de cada uma delas. O ideal aqui é que você tenha um organograma desenhado para que esse colaborador ele tenha clareza, né, de como é que acontece todo o fluxo desse processo e quem são as pessoas responsáveis por cada uma dessa etapa. Porque assim que surgir uma necessidade, alguma demanda, ele já sabe exatamente a quem ele deve se reportar. E o contrário também é verdade. Quando esse processo de onboard ele é feito e esse colaborador é levado de setor em setor, as pessoas desse setor também se sentem importantes dentro desse processo e acabam entendendo o seu papel dentro da organização. Então, além de você informar para quem está entrando, você reforça para quem já faz parte do seu time. E se ainda dentro dessa operação não tem pessoas executando cada uma dessas atividades, se faz extremamente necessário que você desenhe, né, que ainda não existem pessoas, mas que essas etapas do processo acontecem. Treinamento, né? É muito importante que os novos colaboradores eles sejam treinados. Eu vejo muitas empresas que acabam negligenciando isso. Simplesmente contratam uma pessoa e por ela já ter tido experiência na área, simplesmente deixam ela, né, no posto de trabalho à mercê daquilo que é para ser feito. Só que uma coisa eu falo, a orientação, o treinamento é extremamente importante, porque cada empresa tem uma maneira de conduzir esses processos. E se você não orienta esse colaborador de maneira clara, como é que ele vai saber o que ele precisa fazer? Então você precisa também ter um cronograma, né? Um cronograma de treinamentos pelos quais esse colaborador precisa passar para que ele execute as suas atividades. Seja treinamento de saúde, segurança, seja treinamento para que ele esteja cada dia, meio período ou 2 horas que seja, em um setor diferente, entendendo o que acontece dentro daquele setor e como ele acontece. Quanto mais informações esse novo colaborador tiver sobre o processo que acontece na tua empresa como um todo, mais rápido ele vai performar e entregar com maestria aquilo que você precisa dele. E o acompanhamento de 45, 90 dias. O processo de onboard ele não termina após a primeira semana de trabalho. Então é extremamente importante que a empresa continue acompanhando os novos colaboradores, oferecendo feedback e apoio sempre que necessário. Então é extremamente importante que você acompanhe o desempenho desse colaborador durante o processo de onboard, né? Então normalmente as empresas devem ter avaliação de 45 dias e de 90 dias para você verificar o nível de evolução e de entrega desse colaborador durante esse processo de integração à empresa. Materiais de onboard.